Pastor Dino entrou e nós vamos exatamente hoje, em Prosperando em Tempo de Crise, ter a oportunidade de conversar com ele sobre esse poder da oração. Porque a oração tem um poder para fazer prosperar a nossa vida. Então, antes de eu provocar o pastor Dino, eu quero só lembrar um texto da palavra. Esse texto aqui, que diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em oculto. E o teu pai, que vê secretamente, te recompensará. Pastor Dino, me fala aí desse texto, como esse texto tem impressionado a sua caminhada e a sua vida. Vamos lá, pastor Dino. Bom, primeiramente, esse texto bíblico foi um texto na minha vida muito difícil de compreender durante vários anos da minha vida cristã. Eu não concebia a ideia de Deus como sendo meu pai. Uau! Isso eu conto no livro Lugar Secreto. Foi justamente isso que provocou, por isso que o nome do livro é Lugar Secreto, porque foi nesse lugar que eu venci o espírito de orfandade. O que acontece, pastor? O nosso pai biológico, ele tem o papel de ser aquilo que Deus quer ser na nossa vida, de representar o amor de Deus, de firmar a nossa identidade, de abençoar o nosso destino e de apontar o propósito pelo qual nós viemos ao mundo. Quando esse pai biológico ele falha nesse papel, você perde o rumo, e quando esse pai, ele ainda, por repetir, que foi o meu caso, por repetir uma educação que ele já havia recebido do pai dele, e ser um pai muito severo, um pai que, ao disciplinar, ele batia mesmo, assim, e eram muitos filhos, então ele repetia aquilo que ele tinha. Batia não, pastor, espancava. Sim, eu apanhei com muita coisa, eu tenho assim uma relação de coisas que eu apanhei. O meu pai, quando ia bater, a minha mãe já pegava uma bacia, aquela bacia de alumínio, você lembra, né? Aquela bacia antiga, já enchia de água com sal, porque depois da surra tinha que ir para salmoura. Posso falar alguma coisa sobre isso? Claro, por favor. No meu caso, colocava sal e às vezes vinagre. Um pouquinho de vinagre. Para poder cicatrizar. Isso, para poder cicatrizar. No caso aí não era o papai, no meu caso era a minha mãe. Minha mãe, ela dava a chamada surraterapia. Ela dava o facão, mandava a gente ir no campo pegar ou cortar um fedegoso ou então um galho de goiabeira. Peraí, e você já sabia. Então quando você voltava, ela dava 2, 3 chicotadas e acabou. Então era a surraterapia, você já sabia. E quando você ia cortar a goiabeira ou o fedegoso, você já sabia, já ia. Então ela dizia, você está apanhando por isso. Meu pai não, meu pai tinha uma tal de surra relembrada. O homem tinha uma memória de elefante. Então ele ia relembrando, e quando ele batia, e aí acontece o seguinte, ou era dentro do quarto, ele entrava, fechava a porta, ou era no corredor, ele fechava o corredor, e ali ele começava a lembrar de coisas que eu já tinha esquecido. Meu Deus, Então é o seguinte, quando eu me deparei com esse texto, aí o que você faz? Você projeta a pessoa desse pai agressivo, desse pai abusador, desse pai violento, você projeta na pessoa de Deus. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então Deus pode ser tudo para você, menos seu pai. Então quando eu me deparei com esse texto que dizia assim, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai,
E, meu Deus! Entra no quarto, fecha a porta, o negócio ficou Rapaz, feio. na hora, sim, o meu subconsciente me remessava aquele momento. Então, assim, essa ideia de ter Deus como pai, de entrar na porta, até que um dia o Espírito Santo me convenceu. Meu Deus, E sério. eu entrei e nunca mais saí do lugar secreto. Então, eu Meu fui Deus. curado. Então, o tema Meu do livro, Deus. Lugar Secreto, é lugar secreto, o lugar onde órfãos são curados e libertos do espírito de orfandade. Amém. Então, o livro Lugar Amém. Secreto, ele vai tratar justamente de uma paternidade distorcida e trabalhar a questão do espírito de orfandade. Se você não Meu tem um Deus. referencial de pai, você não consegue ver Deus como teu pai. É simples. Deus pode ser tudo. Ele era o meu criador, ele Criador, era o meu Salvador. Senhor, o meu protetor, o meu salvador. Mas pai, eu não concebi Nunca. essa ideia. Mas graças a Deus eu venci. Graças a Deus, estamos aí. E Glória a hoje, e Deus. hoje Deus nos usa justamente para falar sobre a importância do lugar secreto. É o lugar onde você se apresenta a Deus com a sua face oculta, a sua consciência. O Espírito Santo realmente sabe quem você é. Ali não há como você disfarçar. Você está É verdade. desnudo na presença de Deus. É O lugar verdade. secreto é o lugar. E por isso que muitas pessoas têm dificuldade de entrar no lugar secreto e orar, porque o lugar secreto é o lugar onde Deus te vê, Ele te conhece. Eu não tenho como me apresentar com a minha face pública, eu não tenho como me apresentar com a minha face privada. Eu me Sim. apresento diante de Deus como realmente eu sou. Ele me conhece. Não adianta eu querer fingir. Ele conhece a minha essência. Ele sabe se eu estou sendo verdadeiro, porque não tem como mentir. Isso é verdade. Pastor, eu fiquei impressionado com essa. Eu fiquei impressionado com essa sua introdução, porque e eu confesso ao irmão que esse é um assunto assim, fundamental. Tanto é que eu não sei se o irmão teve a oportunidade de ver a pastora Damares, esposa do pastor Fabiano. Ela fez uma live essa semana sobre paternidade. O irmão chegou a ver a chamada da Não, live? não cheguei a ver. Fez O uma live horário não me sobre permitiu. paternidade. Meu Deus! Já tiveram mais de 1000 acessos, exatamente porque essa temática é uma temática, na verdade, fundamental para o ser humano. E muitas pessoas estão com essa questão ainda travada. Isso é, estão ainda com a questão da sua paternidade não resolvida. E aí O detalhe, a pessoa não consegue romper, não consegue vencer, ela fica parada. É Esse verdade. livro aqui, Lugar Secreto, trabalha justamente sobre isso, Mecenas. É Oh, justamente sobre a maravilha. questão do espírito de orfandade que atua na vida do cristão. Isso é muito Meu sério. Deus, é muito sério. Então, isso significa o seguinte, para você que está conectado com a gente, o nosso foco é o mundo corporativo, os empreendedores, homens e mulheres que ousam. E, na verdade, você não pode ousar na vida sozinho, você tem que ter uma parceria, você tem que ter uma sociedade. E quando nós estamos trazendo essa questão da oração, é para você entender que Deus pode ser o seu parceiro, Deus pode ser exatamente aquele que vai caminhar com você no seu empreender. Mas para isso você precisa aprender a orar. Aí a gente volta à expressão da canção inicial. Ensina-me a orar. E o que o pastor Dino colocou agora, nessa primeira tocada, é exatamente que nós não vamos aprender a orar se nós não desbloquearmos a nossa relação com Deus como nosso Pai. Pastor, como foi que isso aconteceu? Bom, primeiramente assim, quando eu já estava pastoreando,
em Mato Grosso do Sul, e nós levamos um grupo para fazer veredas antigas. E enquanto estava fazendo veredas antigas, o Espírito Santo me convenceu de que eu tinha algo ainda não resolvido. Olha, eu já estava há muito tempo, eu já estava pastoreando, o meu pai hoje está com 91 anos, e durante aquela ministração o Espírito Santo me revelou que eu tinha uma desonra para resolver com o meu pai. Era um assunto assim, eu já tinha evangelizado meu pai, eu já tinha ganhado meu pai para Jesus, tinha acontecido tudo isso. Mas pontualmente naquele momento, foi exatamente o momento em que eu completei 17 anos e eu saí de casa, porque eu queria sair debaixo daquela opressão, daquela violência, de trabalhar na roça. E eu saí de maneira, eu desonrei o meu pai. Eu cheguei para ele e falei que não voltaria mais para casa. E o Espírito Santo me convenceu de que eu precisava, tinha alguma coisa que me travava de romper em todas as áreas da minha vida, inclusive a área ministerial. Eu rodei 2.400 quilômetros com a minha família, fui sair do Mato Grosso do Sul e fui até Rondônia especificamente para conversar com meu pai. E pontualmente o Espírito Santo disse: você vai pedir perdão para o seu pai por esse motivo, porque você o desonrou. E foi assim, algo tão extraordinário, Mecenas. Deus fez algo tão grande na minha vida, na vida do meu pai, assim. Ele precisava, o meu pai chorou que nem uma criança. Uau! Meu pai chorou que nem uma criança. Naquele momento, eu vi uma nuvem saindo da minha vida. A partir daquele momento, eu comecei a romper em todas as áreas da minha vida. Por quê? Havia algo, eu não conseguia acessar o coração de Deus como pai, porque havia uma desonra que não tinha sido tratada. Eu já tinha pedido perdão ao meu pai, assim, no atacado. Sabe quando você chega: pai, me perdoe, porque eu não fui um bom filho, porque eu fiz isso, eu não conhecia Jesus. Você sabe aquele pedido de perdão que você faz quando você vai consertar. Mas tinha que ser algo... Sem tratar tinha que ser algo... Tinha que ser algo pontual. Eu me lembro que a partir daquele dia, a minha vida começou a prosperar em todas as áreas, inclusive ministerial. Glória a Deus. E aí foi naquele momento, eu me ajoelhei, eu estava acompanhado da minha esposa, da minha filha. O William não pôde ir na época que ele estava trabalhando, e eu pedi para o meu pai impor as mãos sobre a minha cabeça e me abençoar. Paz, foi algo assim tão extraordinário. Eu vi no mundo espiritual uma nuvem escura saindo e eu sentia a presença de Deus. Naquele momento eu comecei a conceber a Deus como meu pai. Daí por diante foi algo que Deus tratou na minha vida e foi algo assim extraordinário. Então hoje, Deus, eu tenho assim... o meu tempo de oração, Deus é o meu pai. Eu não consigo orar hoje sem me referir, claro, Deus é o meu pai, eu reverencio, Ele é o meu Deus Todo-Poderoso, mas eu não tenho uma oração que eu não chame Deus de meu pai. E quando eu estou naquele dia assim, no Charabacantas mesmo, é meu papai, meu paizinho, sabe? É aquela coisa assim, de relação de filho. Você é filho, nós somos filhos. Mas a primeira coisa... Mecenas, eu falo nesse livro que a questão da paternidade mal resolvida é tão séria que foi essa estratégia que Satanás usou para desviar Jesus do propósito. Para tentar desviar Jesus no propósito. Exatamente. Olha só que interessante. Jesus foi até João Batista, final do capítulo 3 de Mateus, capítulo 4 começa dizendo que o final do capítulo 3 diz que Jesus, ao ser batizado, o céu se abriu, o Espírito veio em forma de pomba, pousou sobre ele, e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele momento, Deus estava revelando o destino, abençoando a identidade de Jesus e apresentando ele, porque ele não tinha sido apresentado aos 12 anos. Que era um cerimonial que o... Posso pontuar uma coisa aqui, pastor? Por favor. Pastor, quando o irmão falou daquela oração, depois de pedir perdão ao seu pai,
que o irmão pediu para ele colocar as mãos sobre a sua cabeça e orar-lhe abençoando, e que o irmão disse que o irmão percebeu uma nuvem escura que estava sobre a sua cabeça ser tirada. A única coisa, o fato bíblico que me veio à mente foi exatamente essa hora, quando Jesus é batizado e que uma voz do céu diz: esse é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Eu fico imaginando que a mesma experiência que Jesus teve naquela hora de reconhecimento da paternidade, foi isso que o irmão experimentou. Não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Que a mão do seu pai foi colocada sobre a sua cabeça e lhe abençoou. Eu não tenho dúvida. Aí o que acontece, olha? Jesus vai para o deserto, 40 dias depois, quem se apresenta? Satanás. Verdade. E ele diz assim, olha só, ele quer lançar dúvida na mente de Jesus, ele diz assim: se tu és Filho de Deus, por duas vezes. Só que Jesus tinha a sua paternidade definida, ele sabia quem ele era, ele não tinha dúvida. Não tinha que provar nada para ninguém. Ele não tinha que provar. Uma das características de uma pessoa que não tem a sua paternidade resolvida, uma das características de um órfão é justamente que ele passa a sua vida querendo provar para as pessoas quem ele é. Ele precisa sempre ser elogiado, ele precisa ser reconhecido, ele se sente inferiorizado às demais pessoas, porque ele não sabe quem ele é, ele não tem certeza da sua identidade. É verdade. Quando você tem certeza da sua identidade, o que diz a seu respeito não vai te atingir. O que você faz não vai te diminuir. O que falo acerca de você não vai ter importância, porque você sabe, eu sou um filho amado de Deus, ele está comigo, eu sou abençoado e ponto final, acabou. Glória a Deus. Glória a Deus. Você acessa as bênçãos de Deus. Não tenho dúvida, porque assim, o que leva o indivíduo a não prosperar? O órfão, ele começa coisas e não termina. Ele tem uma série de coisas que ele iniciou na vida dele e não foram concluídas. Ele não tem constância. Ele não tem segurança naquilo que faz. E ele está sempre fazendo alguma coisa e nunca se sente plenamente realizado. É verdade. Você entendeu? Então, assim, ele precisa constantemente ser elogiado, ele precisa ser reconhecido, ele precisa se sentir amado, ele faz de tudo para chamar atenção. Sim. É uma autoestima rebaixada e é um buraco sem fundo. Não tenha dúvida. E só vai preencher quando ele resolver a questão da paternidade. Olha só que interessante, Marcelo. Isso está comprovado. A maioria dos casos do homossexualismo se dá porque esse menino, ele, por falta do afeto do pai, ele vai buscar esse afeto em outro homem e muitas vezes ele confunde esse afeto, ele se torna no homossexualismo. Em mulheres, a paternidade não definida a leva a ter recusa pelo amor paterno, porque o pai a ignorou, o pai não deu a ela aquilo que ela precisava para afirmar a sua identidade, e ela busca se relacionar com outras mulheres. A questão da orfandade, ela vai agir na vida de uma pessoa assim, fazer um estrago. Verdade. E o indivíduo não vai conseguir prosperar financeiramente. Eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro, mas que não são felizes. É verdade. Porque elas não conseguem ver a Deus como Pai. Sim, sim. Porque a questão da prosperidade, ela não tem a ver só com a questão financeira. Sim, sim. Mas muitas vezes a pessoa ela é rica no que diz respeito aos bens materiais, mas ela é miserável, ela é paupérrima no que diz respeito às emoções. Ela é um pedinte, ela é um pedinte na área das emoções. Então, para que a nossa prosperidade seja completa, Deus precisa
ocupar o lugar deste Pai na nossa vida, para que as nossas necessidades afetivas sejam plenamente supridas em nome de Jesus. É isso aí. Como diz lá no Nordeste, ele é um esmoler. Esmoler, interessante. Exatamente. Ele fica em busca de esmola, do amor, do carinho, Sim. Né? De atenção. Ele está esmolando o tempo todo. Ele está pedindo, ele é um carente. Um carente. É verdade. Aí, Mecenas, o que aconteceu? Olha aí, falando em prosperidade, olha quem entrou aí, Pastor Enéas. Ô, Pastor Enéas, olha aí, bem-vindo, querido. É menininho bonito do papai. Esse é filho do pai, glória a Deus. Ô, pastor, isso aí. Que coisa boa, bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Continue, pastor. Depois dessa experiência que eu tive com o meu pai, eu me lembro que eu voltei e eu ganhei um livro de presente. Eu já tinha ouvido falar, eu já conhecia, mas eu ganhei um livro de presente, A Oração de Jabes. Eu conheço. Eu li aquele livro e eu ousei fazer aquela oração a Deus. Glória a Deus. Cenas, assim, e é interessante que a história dele tem pessoas que elas se conformam com aquilo que o mundo lhe impõe. Tem pessoas que se conformam com as marcas que ela recebeu, elas não querem sair daquele quadro de sofrimento. E a oração de Jabes é: Senhor, ser comigo, nós conhecemos a história, alarga minhas fronteiras. E a oração de Jabes é uma oração que o fez prosperar em todas as áreas. Amém. Mas tem algo na oração de Jabes que ele faz e que todos aqueles que querem prosperar devem fazer. Ele fala assim: Senhor, e que tuas mãos sejam comigo. Amém. Prosperidade não é só ter bens financeiros, prosperidade é ter a bênção do Senhor. E prosperidade, ela vai atingir todas as áreas da sua vida. A oração que leva à prosperidade é aquela oração que vai te levar a ser um melhor esposo, um melhor pai, um melhor servo. Ela vai te levar a você a cuidar bem da sua saúde, a cuidar bem. Você vai ser um verdadeiro mordomo, você vai aprender a mordomia do tempo, a mordomia do corpo, a mordomia dos bens. Você vai se tornar um indivíduo próspero, porque você agora sabe, você não vai usar o dinheiro para satisfazer um desejo que somente Deus pode satisfazer. Esse é o detalhe. Muitas vezes o cara tem dinheiro e ele quer obter o prazer com o dinheiro e ele não prospera. É verdade. Pastor Dino, olha aí que coisa interessante. A Regina está colocando: estou impactada, pastor, com o seu livro Lugar Secreto. Olha aí, glória a Deus, gente já testemunhando a respeito do seu livro. Agora também, eu vi aí a Simões Filho, lá na Bahia. Gratidão, pastor Dino. Então, pessoal lá de Simões Filho falando e expressando gratidão. Então, pastor... Esse livro Lugar Secreto, Mecenas, ele esgotou. Ele está saindo agora uma segunda edição dele, porque assim, eu estou com os últimos exemplares dele, porque assim, ele trata de algo que é do dia a dia das pessoas. A maioria das pessoas, Mecenas, nós temos hoje, para você ter uma ideia, segundo as estatísticas, nós temos cerca de 2 bilhões de pessoas, adolescentes, jovens e adultos que sofrem com o problema da orfandade. Meu Deus! Deus tem nos levado em alguns lugares a realizar essa conferência. O nome da conferência é Lugar Secreto. Justamente trabalha a questão da orfandade. O que Deus tem feito na vida das pessoas, assim, em todas as áreas, são de... Pastor, posso dar um pitaco na sua vida como escritor e como palestrante? Por favor. Na verdade, é uma colocação como coach, né? Você é um dos responsáveis por isso, rapaz. Por favor. Glória a Deus. Pastor, eu desafiaria o irmão a mudar esse termo lugar secreto, ou pelo menos
a incluir a palavra paternidade no seu livro, no título do seu livro. Por quê? Eu tenho absoluta certeza que muito mais pessoas correriam atrás do livro para poder aprender a respeito disso, porque aprender a orar é fundamental, mas construir uma nova relação na sua vida com Deus, como filho dele, e construir uma paternidade sadia. Olha, eu desafio, viu, pastor? Encontre uma forma de incluir a palavra paternidade no título do livro ou no seu seminário, porque isso vai fazer toda a diferença e muitas pessoas serão abençoadas, como a Regina acabou de colocar ali, especificamente nesse termo da paternidade. Entendeu? Amém. Pense sobre assim, isso, ore sobre isso, pastor. Vou orar, porque assim, tem a palavra orfandade. A palavra orfandade está no livro, eu trabalho sobre isso o tempo todo, a questão do espírito de orfandade. Esse livro, ele ficou assim, quase 15 anos, o esboço dele, porque eu não tinha coragem de publicá-lo. Até que um dia Deus me deixou com muita clareza. Esse tema foi um tema assim que Deus me deu no lugar secreto. Eu ouvi audivelmente Deus falar assim, é isso aqui. Até a capa eu busquei em Deus fazer isso. Mas eu vou orar, vou falar com o Pai e nós vamos acrescentar sim. Se eu receber Amém. a direção dele, eu vou submeter isso ao papai e ele vai confirmar. E se Pastor, eu não tenho a menor dúvida que isso vai dobrar o seu público. Isso vai multiplicar o seu público. Porque essa é uma temática que mexe com a cabeça das pessoas e que muita gente precisa ouvir a respeito disso e aprender a respeito disso. Eu estou lhe falando isso, não é só por uma questão de opinião, não, mas é porque essa é uma questão, essa foi uma ferida na minha alma que Deus teve que tratar comigo. Entendeu? Então, eu sei da importância que isso tem em nome de Jesus. Então, ao pensar numa vida próspera, numa vida abençoada, a gente precisa resolver essa questão da paternidade. E isso vai fazer com que a sua vida, a nossa vida de oração, seja transformada completamente. Em nome de Jesus. Uma paternidade mal resolvida, ela vai atingir em todas as áreas, Eu conheço grandes líderes, mas quando você vai conversar, você percebe que a área mais sensível, sensível é a questão da paternidade. É verdade. Pastor Mecenas Deus já me levou assim a ter tantas experiências. Eu me lembro que uma das últimas conferências que eu fiz, quando eu terminei, veio um grande empresário de uma igreja que eu estava pregando. Ele orou, falou assim: pastor, preciso que o senhor ore por mim. E ele falou: olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu estou criando 2 filhos órfãos dentro da minha casa. Oh, meu Deus. Ele disse assim: e eu preciso, o que eu mais queria que o meu pai fosse, ele não foi, e eu acabei de descobrir que eu estou sendo ausente na vida dos meus filhos. Então, assim, um homem assim que financeiramente bem estruturado, de mais de 50 anos, então as experiências, uma paternidade mal resolvida vai levar o indivíduo, inclusive, a não romper financeiramente. E ele vai causar danos, ele vai ferir pessoas, ele vai machucar. Líderes com paternidade mal resolvida, ele fere pessoas, ele machuca, ele não percebe, sabe? Ele precisa compreender que Deus é o seu pai, que Deus o ama. Ele tem uma concepção errada de Deus, ele vê a Deus como sendo aquele que vai castigar.
ele tem dificuldade seríssima de se relacionar no seu casamento, de se humilhar, de pedir perdão para as pessoas, porque ele usa mecanismos de defesa para que ele possa obter sempre o respeito, estar por cima. É algo assim muito sério na vida de líderes, de homens e mulheres que têm uma paternidade mal resolvida. É verdade. Pastor Dino, eu lamento, mas o nosso tempo acabou, pastor. Olha, já são 1h04min e 30 segundos. Então, nós precisamos parar. Mas eu dou glória a Deus que eu agendei com o irmão hoje e amanhã. Mas olha, antes de terminar, eu preciso orar. Eu falei, tem algumas pessoas que estão me acompanhando no meu Instagram nesse momento, e aquela oração que eu faço todos os dias, eu fiquei de fazer aqui. Você me permite, em nome do Senhor? Claro, pastor. Mas eu, antes do irmão orar, porque eu quero que seja a última coisa, eu quero só falar com todos que estão conectados conosco. Olha, amanhã nós vamos, me perdoe, porque, na verdade, já foram 35 minutos e a gente não conseguiu, eu sabia que ia ficar com esse gostinho que eu quero mais, e nós vamos ter mais amanhã, 12h30, isso é, 12h30, aqui no Instagram da PIB Marília, você não pode perder. Então, volte, convide outras pessoas para virem estar conosco, e nós vamos dar continuidade a isso, e aprender como a paternidade vai desbloquear a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração e a nossa prosperidade em nome de Jesus. Se você quer isso para a sua vida, volte amanhã para dar continuidade a essa conversa com o pastor Dino, essa live com o pastor Dino, que com certeza vai abençoar a sua vida. Então, pastor, mostra mais uma vez o livro e aí o irmão pode orar. Por favor. Esse aqui, Lugar Secreto, está nos últimos exemplares. Lugar Secreto, últimos exemplares. Vai trabalhar justamente sobre a questão da paternidade, orfandade, e com certeza vai mudar a sua vida. Amém. Pastor Dino, nos coloca na presença do Pai, aí em nome de Jesus. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus. Deus. Glória a Deus. Eu quero te louvar, te agradecer, porque o teu amor é tão grande para conosco. Obrigado porque o Senhor se revela de maneira tão extraordinária na nossa vida. Amém, Jesus. Nos aberta, nos faz crescer e prosperar. Amém, Deus, eu Pai. quero declarar em nome do Senhor Jesus a bênção do Senhor sobre cada uma dessas vidas que estão participando dessa live. Amém, que vai assistir posteriormente. Que a tua bênção, que o teu favor seja sobre a vida de cada um desses amados irmãos. Amém, Jesus. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Amém. Ser glorificado, Pai. Abençoa a sua empresa. Eu profetizo a bênção do Senhor. Bênção. Amém, em todas Jesus. as áreas da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor, Amém. deixa essa live salva e depois você encaminha para mim. Quando você for encerrar, você salva ela aí, por gentileza. Salvo, vou salvar sim. Isso vai ser importante. Vamos sim. Pastor, que Deus abençoe amanhã. Eu já estou ansioso pelo dia de amanhã. Amém. Olha, alguém perguntou onde encontra o livro. Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, 998730527. 998730527. Tá certo. Aqui em Marília. Pastor, não tem digitar aí não, pastor? Não consegue digitar aí não, né? Eu consigo digitar, só aguardar aqui. Peraí. O telefone, o WhatsApp do pastor. Deixa eu ver se eu consigo. É porque eu acho que eu não tenho. Não, Ou então, alguém digita, Sérgio entrou aí. Sérgio, digita esse número que o pastor Dino está... Já digitei. 998730527. Pronto, aí. Então, olha... Eu devo ter em torno de 150 exemplares aí só. Ótimo, isso. Aproveite, porque isso será tesouro precioso para abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pastor Dino, estamos juntos amanhã, em nome de Jesus.
abraço, 12. valeu. Amém. Um grande abraço. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que esse seja um tempo precioso para a sua vida. Deus vai fazer prosperar a sua vida, trazendo cura para a sua vida em nome de Jesus. Você será curado nas questões da sua paternidade e isso fará toda a diferença na sua vida em nome de Jesus. É 014, Sérgio. O prefixo é 014. É Marília. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amanhã estamos de volta aqui, 12:30, em nome de Jesus. Amém.